Podem se assentar todos, a paz do Senhor a toda a igreja, amém? O som tá bom? Agora tá bom aí, né? É para mim que tava no... pastor e pastora, mais uma vez obrigado pelo privilégio de estar aqui ministrando a palavra de Deus na Igreja Batista Betel. Hoje o meu irmão Moisés falou algo que eu gostei muito. Ele disse que não sei se foi uma professora ou alguém, olhou para ele e falou: nossa, parece que em dezembro Jesus fica mais perto da terra, porque as coisas ficam melhor e alguma coisa acontece. E a resposta dele é que eu gostei. Ele falou: na verdade é porque muitas vezes em dezembro é que a gente lembra dele e a gente chega um pouco mais perto dele. E isso pode ser todos os dias e todos os meses da nossa vida. Então, estarmos próximos de Jesus Cristo é algo maravilhoso. Estar aqui agora nesse mês de dezembro, no encerramento do fim do ano de 2019, também é um privilégio. E mais ainda, podendo publicar e proclamar a palavra de Deus e com o foco que Deus colocou no meu coração há alguns anos atrás, que é sobre sabedoria. Todos que trouxeram a Bíblia, abrem Provérbios capítulo 4, versículo 7. Também quero agradecer a minha mãe e minha esposa que estão aqui e todos os demais que vieram com o coração faminto pela palavra de Deus. Provérbios capítulo 4, versículo 7. Hoje eu quero estar falando sobre esperança, que ainda há esperança, então nós podemos, sem sombra de dúvida, saber que por mais difícil que seja a situação, a gente consegue reverter o quadro em que estamos. Fiquei muito feliz de ver o testemunho do Samuel aqui hoje. Deus é maravilhoso, parabéns. Deus realmente tem um projeto na vida daqueles para que Ele faz um milagre. Deus não faz um milagre à toa, é sempre por causa de um propósito e um projeto dEle. Tudo que Deus faz acontecer na nossa vida, seja as pessoas que Ele coloca no nosso redor, seja as oportunidades que Ele nos dá, os sonhos, as revelações, as profecias, as palavras, os milagres, tudo, é sempre para um propósito. E para tudo há o seu tempo certo. Provérbios capítulo 4, versículo 7 diz: o conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria, use tudo o que você possui para adquirir entendimento. Só aqui. Use tudo o que você possui para adquirir entendimento. Em algumas versões você vai ler: sabedoria é a coisa principal, adquire, pois, sabedoria, sim, com tudo o que possuis, adquire o conhecimento. Se a Bíblia está dizendo que a gente tem que buscar com tudo que a gente tem, é porque de fato é a coisa principal. E portanto o nosso desafio é encontrarmos na Bíblia a sabedoria para vivermos uma vida plena na terra, de um tal modo que possamos alcançar a vida eterna. Nós já dissemos isso outra vez, e sabemos que a sabedoria ela é o caminho que nos permite limpar os obstáculos que existem nessa terra. Em Mateus 13, 20, Jesus conta a parábola do semeador e ele relata as sementes que caíram no terreno pedregoso. Aqueles aonde você planta a palavra de Deus, fala de Jesus para a pessoa, ela ouve, fica feliz, começa a ir para a igreja, perde o emprego, vai embora da igreja. Ela ouve, fica feliz, começa a ir para a igreja, morre o pai dela, ela abandona Deus, vai para o mundo. Ela fica feliz, começa a ir para a igreja, aí um filho fica doente, ela abandona os caminhos do Senhor. Então os primeiros obstáculos que aparecem na vida não permitem com que a raiz, com que a semente produza fruto, com que a raiz se estenda, porque tem muitas pedras, e as pedras são os obstáculos, que é a parábola onde Jesus conta em Mateus 13, 20. Essas pedras podem ser removidas da nossa vida quando nós temos sabedoria. A gente consegue não ver mais como obstáculo estas circunstâncias, e para isso nós precisamos saber como lidar com essas diferentes circunstâncias. Eu me lembro que quando nós fazíamos tanto o Projeto Fé aqui na cidade, quanto quando íamos às vezes com as crianças, levava o trenzinho de Jesus, ia para cidades vizinhas, às vezes o trenzinho dava um problema e tinha que chamar um mecânico. E teve uma cena que me gravou muito. Nós chamamos um mecânico, claro que eu não vou falar quem, né, porque todo mundo conhece. Nós chamamos esse mecânico, ele foi lá para ver em Jardim Alegre, estava lá o trenzinho. Ele foi lá ver o trenzinho porque tinha dado um problema, e funcionou ali, ele arrumou, e daqui a um pouco parou de novo o trenzinho, e ele não conseguia arrumar. E um mecânico experiente, a gente estava intrigado, nossa, qual será o problema do trenzinho? Passou um tempo, voltando aquele problema, isso no mesmo dia. A gente ligou para outro rapaz, que era de uma loja que mexe com motor e tal, e ele foi lá ver o trenzinho. Era um rapaz novo, o primeiro devia ter uns 60, 50 anos de idade, e o segundo uns 20 e poucos. Ele chegou lá, ele falou: não, vamos fazer assim. Ele mexeu em 2, 3 negocinhos lá, não sei no que ele mexeu, parou de dar problema no trenzinho. Aí eu fiquei intrigado. Primeira coisa que a gente aprende ali é que é como a gente já fala há bastante tempo, idade não traz sabedoria.
Idade traz experiência, você já viveu mais, você tem mais experiência, mas não traz sabedoria. Não é porque você tem 80 anos que você vai para o céu, mas é quem receber Jesus como único e suficiente Salvador que vai para o céu. Então é um requisito, é um item, um conhecimento. E outra coisa que eu entendi também, é que não adianta nada você tentar bastante, suar, fazer o teu máximo se você não souber como fazer. Você vai ficar fazendo da forma errada. Então nós temos que aprender como fazer da forma certa. Aí você vai lá, você vai mexer em um item da sua vida que está desajustado e ela vai consertar e nunca mais vai travar, como aconteceu no trenzinho. Para isso, muitas vezes nós vamos precisar da pessoa certa do nosso lado. Quando Jonas estava no barco, quase que todos os marinheiros morreram. Eles nem tinham culpa, mas estava uma tempestade. Quando Jesus estava no barco, a tempestade acalmou e ninguém morreu. Porque a depender da pessoa que estiver dentro do nosso barco, nós definimos se vamos ter tempestade ou calmaria na nossa vida. Amém? Eu quero que as pessoas certas estejam dentro do meu barco, as pessoas boas, e quero remover, porque a Bíblia diz, lança fora o escarnecedor e se vai a contenda. Portanto, é aí que está a importância de nós conhecermos o caminho correto, o ingrediente certo. Jesus fala, aquele que ouve e pratica as minhas palavras é o que edificou a sua casa sobre a rocha. Não adianta edificar se não for sobre a rocha. Imagina você passar todos os dias aqui perto da igreja e ver assim uma construção. E você sempre vê um pedreiro trabalhando firme, pegando o martelo, a madeira e dando o melhor dele. Todo dia ele faz isso. E ele está quase terminando, ele está construindo uma casa quase sozinho. E você vê o esforço, ele é trabalhador. Vem a primeira tempestade, derruba tudo que ele fez. Ele olha e fica bravo com Deus. Deus, eu fiz o meu melhor para salvar o meu casamento, para ganhar dinheiro, para pagar minhas dívidas, para ajudar as pessoas ao meu lado, para construir esse edifício. Mas você fez da forma errada, você fez sobre a areia. E para fazer sobre a rocha é conhecendo os princípios da palavra de Deus. Por isso que muitos de nós estamos tentando solucionar problemas na vida e não estamos conseguindo, porque não estamos tentando da forma correta. Qual a forma correta? É dentro da Bíblia, porque a Bíblia é um manual nosso de regra e fé, infalível, que nos direciona para todos os aspectos. A Bíblia nos ensina aspectos da vida social, da vida emocional, da vida física, do nosso físico, da nossa vida espiritual, mais ainda, que envolve a nossa salvação, de sociologia, de todos os aspectos da nossa vida, que são importantes e essenciais, estão registrados na palavra de Deus. Amém? Todos que trouxeram também a Bíblia, vamos abrir agora em João, capítulo 16, versículo 33, porque hoje nós vamos falar de esperança, e é uma das formas, assim como não adianta o pedreiro trabalhar duro, mas ele trabalhar errado, hoje nós vamos aprender uma forma de trabalhar de forma certa, quando não vemos mais esperança. João 16, 33, talvez na sua vida você falou, eu não tenho mais esperança, para mim as coisas não dão mais certo. Mateus, Marcos, Lucas, João 16, 33. Esse é um texto bem famoso. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Aqui está o primeiro ingrediente. Lembra que edificar a casa sobre a rocha é você ouvir e praticar a palavra de Deus? Então aqui nós pensamos, como que eu faço para lidar com os desafios, com as aflições que eu vou ter no mundo? Porque o que nos causa a falta de esperança é quando nós não vemos mais nós não temos mais uma perspectiva de solução. E ela normalmente se dá diante de uma adversidade que vivemos ou da falta de sentido que olhamos para a nossa vida. E nós encontramos sentido na nossa vida quando nós criamos, isso é muito importante, quando nós agimos dentro do que criamos e encontramos os resultados. Então a nossa criatividade, a nossa produção e os resultados, elas nos impulsionam, porque o ser humano ele é movido pelo desejo de ganhar e o medo de perder. É por isso que eu e você trabalhamos e vivemos o desejo de ganhar e o medo de perder. O medo de ficar sem dinheiro, de não ter comida, de não pagar as contas, ou de ir para o inferno, ou de não ter Jesus Cristo, ou de não ser salvo, e o desejo de ganhar mais, abençoar mais, ajudar mais, sermos salvos e tudo isso. Então é necessária a criatividade, a produção e os resultados. Os resultados inspiram. Quando nós não estamos mais produzindo, ou vendo criatividade, ou vendo os resultados, ou ainda que eles estejam acontecendo, mas nós estamos cegos e não conseguimos percebê-los, aí surge a falta de esperança,
aí vem a aflição de espírito, justamente por conta de adversidades que vivemos. E aqui está o primeiro ingrediente, como nós fazemos para edificar na rocha, como nós fazemos para lidar, e é um passo, com a falta de esperança. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Começa o primeiro item, nós temos que olhar para Jesus Cristo, é nele que nós vamos encontrar a paz. Qualquer um de nós que estamos com falta de esperança, ou tristeza, ou desmotivados, o que nós mais queremos é uma paz interna, é aquela sensação assim, ó, tô sem dinheiro, tô lascado, minha esposa me deixou, perdi um filho, tá tudo indo por água abaixo, mas eu tenho paz interna, porque eu tenho Jesus Cristo. É José dentro da prisão, perdi minha família, meus irmãos me rejeitaram, fui caluniado pela esposa de Potifar, fui lançado na prisão, estou esquecido, mas eu tenho paz, porque eu tenho Jesus Cristo. E essa é a verdadeira paz que nós temos que ter, não importa a circunstância que vivemos. Eu gosto daquela música que fala, eu não te adoro pelo que você faz, mas pelo que você é. Qual que é essa música, vocês sabem? Eu não sei, eu não te adoro pelo que você... Qual que é o nome da música, vocês sabem? É essa mesmo, eu gosto dessa música porque eu não vou louvar ele pelo que ele faz para mim, mas pelo que ele é. E isso, Ananias, Azarias e Misael, se vocês não sabem, era bom saber que é Sadraque, Mesaque e Abednego, lá na fornalha, quando eles vão ser lançados na fornalha, e eu já disse isso outra vez, eles chegam diante de Nabucodonosor, e Nabucodonosor falou, vocês vão morrer fritos aqui, queimados, e eles falam bem assim, rei, nós não necessitamos de te responder sobre isso, mas fique sabendo que o nosso Deus vai nos livrar, pelo que Ele faz, Ele vai nos livrar, e ainda que Ele não nos livre dessa fornalha, então eu adoro pelo que Ele é, nós não vamos adorar a tua imagem, então você pode lançar a gente lá dentro. Então eles não estavam louvando a Deus porque sabia que Deus ia livrar eles do fogo. Eles sabiam que Deus ia livrar, eles disseram, Ele nos livrará. Mas ainda que Ele não faça, eu vou continuar adorando Ele. Então essa paz interna está em Jesus Cristo, independentemente do que você está vivendo. Eu fui vendido pelos meus irmãos, eu fui traído pelo meu pai, eu fui enganado pelos meus amigos, eu perdi tudo que eu tinha, eu fui assaltado, eu não posso mais andar, eu não consigo falar, mas eu ainda tenho a paz que está em Cristo, porque Cristo vive em mim. Neste mundo, vocês então aqui foi a primeira etapa, Jesus Cristo. Olha a segunda recomendação, neste mundo vocês terão aflição, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Então, com Jesus Cristo, nós agora podemos ter ânimo. E veja que quando Jesus determina que nós tenhamos ânimo, quando Ele dá essa instrução, por isso é importante que sempre que você está lendo um texto da Bíblia, você ficar atento aos verbos, porque quando nós olhamos aqui para que em mim vocês tenham paz, ter paz é um verbo, e eles normalmente nos explicam algo que aconteceu ou nos dão uma instrução. No caso do final, é nós termos ânimo. Se é um mandamento, é uma decisão da vontade, portanto nós podemos decidir na nossa mente que nós vamos ter ânimo, que nós podemos e que nós conseguimos. A partir do momento que você toma essa decisão interna dentro da sua mente, eu me lembro um dia, pastora, que eu não estava muito bem, minha cabeça estava meio desanimado, eu estava um pouco desanimado, e eu recebi uma palavra dizendo assim, não, você tem que se animar, você tem que mudar e tudo mais. Às vezes é fácil a gente olhar para uma pessoa que está em desespero e falar, não, melhora lá que vai dar tudo certo. Eu me lembro que naquele momento, que já fazia alguns dias que eu estava meio desanimado, não estava motivado, eu decidi que eu ia inverter o quadro, e foi uma decisão totalmente do meu intelecto, da minha mente. Eu decidi que eu não ia mais aceitar a situação como ela estava. Foi o resultado imediato. A partir daquele instante, o meu ânimo voltou, a criatividade voltou, as estratégias voltaram e tudo voltou. Mas foi uma decisão interna na mente. Por isso, quando Jesus diz, tenham ânimo, é para você e eu tomarmos essa decisão. Mas eu estou vivendo uma situação. Primeiro, eu tenho Jesus. E segundo, agora Ele mandou ter ânimo. Então eu vou fingir que não está acontecendo nada? Jamais. No dia da adversidade, Eclesiastes, Salomão nos ensina, considera. No dia da prosperidade, goza do bem. Quando tudo está indo bem, aproveita. Aproveita o que Deus te deu, aquele a quem Deus deu a possibilidade de usufruir, que usufruta. Mas quando você está em um momento de dificuldade, você resguarda o seu coração, coloca a sua vida, se estriba em Jesus Cristo, você adquire essa paz que tem nele, você toma uma decisão de ter ânimo e agora você analisa o que você tem feito e o que pode ser feito de melhor. Na Bíblia, Eclesiastes capítulo 7, versículo 10, diz que não é sábio você perguntar
Por que os tempos passados eram melhores do que os tempos atuais? Porque isso não é uma pergunta sábia. Você fala, antigamente que as coisas eram boas. Isso não é sábio, porque hoje é o antigamente de amanhã. Então nós estamos criando um antigamente. Eu lembro que meu avô, uma vez eu perguntei, ele estava com 80 anos, quantos anos você queria ter se você pudesse voltar no tempo, vô? Eu achei que ele ia falar 20, 30. Ele falou, eu queria voltar para a época que eu tinha uns 50 e pouco. E tem pessoas hoje que têm 50 e poucos, que estão falando, eu queria voltar para quando eu tinha 20. Ele estava falando que queria voltar para quando tinha 50. E o que nós não percebemos é que hoje, no dia que estamos vivendo, nós estamos criando aquele passado que talvez um dia você possa olhar, eu queria voltar naquele dia. Por isso não é sábio dizer isso. O mais sábio é nós vivermos o hoje de forma plena. É nós vivermos tudo que temos hoje, esquecendo as coisas que para trás ficam, que é o que a gente vai ver daqui um pouco, olhando para o que nós temos nas nossas mãos. José, quando ele estava preso, ele não ficou lá chorando, talvez ele tenha ficado chateado, deprimido, ou angustiado por causa de uma dificuldade que ele viveu, e a dor, essa sensação de tristeza, você não pode se culpar por você ter ela. Elias teve isso. Jonas falou, Jonas é um dos profetas, você olha e fala, nossa, mas que cara bobo, só porque Deus livrou Nínive, ele falou, me mata Deus. Jonas via a maldade, e tem isso, tem esculturas de arqueologia mostrando imagens e pedras de quão cruel os exércitos em Nínive eram com os povos vizinhos. Eles torturavam, e eles até desenhavam as torturas que eles cometiam, as atrocidades. Jonas via aquele povo de Nínive maldoso e tudo mais, longe dos caminhos do Senhor, e ele ficou indignado por Deus perdoar, só porque eles se arrependeram, vestiram pano de saco, e lá fizeram um jejum, e Deus perdoou. Ele falou, Deus me mata. Ele estava deprimido. Elias também, Elias chegou a um momento de depressão, de angústia. Ele falou, eu não sei, os Salmos, se você lê Davi, quantas vezes ele fala, minha alma está angustiada, eu não sei mais o que, mas ele nunca perde a esperança. Então, ter momentos de tristeza, nós como seres humanos no mundo, teremos aflição. Se puder pôr lá de novo, João 16, 33, mas tem de bom ânimo, Jesus venceu o mundo. Então a nossa esperança está em Jesus, nós temos bom ânimo, e ter um bom ânimo é um mandamento, é isso que eu quero que você grave. Disso que nós estamos falando até agora, grave isso. A nossa paz está em Cristo, então a gente precisa dele. E segundo, é um mandamento termos bom ânimo. Por isso você pode decidir inverter o quadro que você está vendo. Eu conheço uma pessoa que tinha uma dificuldade para dirigir o carro e levar o carro até um certo lugar. E ela tinha posto na cabeça que ela tinha aquela dificuldade. Não consigo levar o carro, não consigo fazer isso. Até que um dia ela toma uma decisão interna na mente dela, de que aquilo é uma fantasia que ela tem na mente dela. E ela consegue. A partir dali ela conseguiu levar o carro até onde ela não conseguia. Olha que poder que tem a nossa mente. 50% das crises que nós vivemos são fantasiosas. 50% das crises que a gente vive são fantasiosas. Um exemplo disso é que nos anos 80, há uns 40 anos atrás, 50 anos atrás, foi vendido de forma muito constante, ainda continua pela mídia, que o cristianismo não é bom, que o cristianismo não é isso, e isso começou lá há muito tempo atrás, e que o comunismo é bom, o comunismo é bom. E na mente de muitas pessoas, isso passou a ser verdade, porque já foi dito em outra oportunidade que se você repetir uma mentira bastante vezes, ela começa a parecer uma verdade. E esse é um problema, que é bem do que o pastor estava falando, do perigo de nós perdermos o poder que o cristianismo tem para as forças do mal, para o maligno. E quando você começa a falar uma mentira várias vezes, ela parece verdade. Eu lembro até de um palestrante famoso que ele falou, quando você não sabe de alguma coisa, você inventa e fala com propriedade, que vai parecer verdade. E fala bastante vezes repetido, e realmente você acaba enganando. As pessoas compraram uma ideia mentirosa, vamos dizer, do cristianismo, que o cristianismo não é bom, e eles criaram esse conceito, então deixaram de aproveitar um monte do que a Bíblia e Deus tem para eles. Consequência, por uma crise fantasiosa de que o cristianismo não é bom, você deixa de aproveitar benefícios que Deus tem para você. Por criarmos conceitos muitas vezes fantasiosos, não que são todos, por isso 50%, porque como seres humanos nós temos a tendência de ampliar um problema. Eu lembro uma vez que eu fui, isso faz quase 10 anos, eu queria muito aprender a fazer um sistema de computador, montar um programinha lá, um negócio de cálculo, e eu não conseguia. Eu fui em uma loja de informática, um local em que eles ensinavam, e eu cheguei lá e falei, eu preciso aprender, eu queria conseguir fazer isso aqui. E eu lembro daquele profissional, ele olhou para mim e falou, isso aqui não dá para você fazer, isso aqui com esse sistema, era com Excel, você não consegue fazer. A diferença, eu podia ter ouvido aquilo que ele falou e comprado aquela mensagem e falado, não tenho mais o que eu fazer. Então eu teria decidido
não, vamos dizer assim, não ter ânimo em prol daquilo que eu estava buscando. Eu poderia ter abandonado. Ao contrário, eu fui pesquisar na internet, pesquisando, acabou que depois eu consegui montar aquilo por conta própria, não porque eu sou bom, eu aprendi, busquei e encontrei. E nós todos já tivemos experiências dessas, quando alguém vem e fala, você não pode, você não consegue, você não é ninguém, mas você fala, não, eu não aceito isso que foi dito. Há uma história que eu gosto muito, eu acredito que há alguns anos eu já devo ter contado ela aqui, mas vamos voltar a trazer ela à luz. Uma criança chega em casa com um bilhetinho para a mãe, não sei se você já ouviu isso, e ela entrega esse bilhetinho para a mãe, ela vem da escola. A mãe pega o bilhetinho e a criança olha o que está escrito, a criança ainda não sabe ler. A mãe fala, o seu filho é um gênio e é um dos melhores alunos da escola, ele é muito talentoso. E a mãe guarda aquele bilhetinho dentro de um livro. Os anos passam, a mãe morre, o filho cresce, e depois de o filho adulto, e a mãe já morta, ele pega aquele livro, ele encontra aquele bilhetinho de quando ele era criança, e ele vai ler aquele bilhetinho, pastor. E lá está escrito assim, o seu filho tem debilidade mental e deficiência para conseguir crescer e aprender. E esse filho chama-se Thomas Edison, um dos inventores das maiores patentes que já existiu no mundo, o maior inventor de patente que já tem, inclusive do alto-falante, do microfone que nós usamos hoje. A escola não acreditava nele, os professores não acreditavam nele, disseram que ele tinha uma deficiência intelectual e que ele não poderia progredir. Mas a mãe dele, de tanta fé, ela leu aquilo de forma diferente, ela não recebeu aquele ponto negativo, por isso ela teve ânimo. E eu, quando eu penso nessa mãe, eu lembro da minha mãe também, porque às vezes eu chegava para ela e falava, mãe, isso aqui não dá, não, dá sim, vai lá que você consegue. Nunca ouvi minha mãe falando que eu não posso fazer alguma coisa, nunca ouvi. Eu até achava que ela mentia, porque ela falava que o carro novo Deus já deu, e não tinha dado ainda. Mas é mais ou menos o que essa mãe tinha feito, ela não estava mentindo lendo aquele bilhete, ela via aquilo no filho dela, era a fé dela em ação. É quando Eliseu olha para o servo e fala, Deus, abre a visão desse meu servo, porque ele é um tonto. Ele está vendo todos esses exércitos aqui, criando uma crise fantasiosa, e olha que parece verdadeira. Imagina a gente aqui em Vaiporã, olhar a cidade inteirinha cercada de soldados alemães, que vão nos atacar, e a gente não tem força o suficiente, você fala, perdi. Parece verdadeiro. Mas aí Eliseu fala, abre os olhos dele, ele olha um exército muito maior do Senhor ao redor deles. Então nós muitas vezes, com base em pequenos elementos que temos, criamos uma crise fantasiosa e vivemos apenas em favor dela e não decidimos ter bom ânimo, ter ânimo, porque Jesus já venceu o mundo. Não foi prometido que você não vai ter aflição, mas foi pedido para você ter ânimo, ainda que você esteja na aflição, porque nós temos uma esperança ainda maior, que é a vida eterna. Agora, falando dessa esperança, olha o que o apóstolo Paulo fala, abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 3, versículo 8. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Dificuldade nós teremos, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, isso é fato. Agora, é nós que decidimos colocar a nossa paz em Jesus Cristo, ou seja, focar nele, crer nele, reconhecê-lo, confessá-lo nas nossas condutas, na nossa vida, no nosso comportamento, no nosso interno. Por mais que você exprima algumas reações de pecado, ou de erro, ou de fracassos, você não é isso quando você verdadeiramente tem Jesus Cristo. O próprio apóstolo Paulo diz, eu mesmo, meu espírito não quer fazer muitas coisas erradas, mas a minha carne luta comigo, e quando eu faço aquilo que não quero, já não é eu quem faço, mas o pecado que habita em mim. Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz isso. Por isso é uma luta. Ele ainda diz, ó miserável homem que sou, quem me livrará da ira vindoura? Por isso é que nós precisamos da graça de Jesus Cristo. Por mais que a gente cometa erros e pecados, ainda que dentro de aflições, Jesus falou, tenham paz em mim e tenham bom ânimo. Lembre que isso é uma decisão do nosso intelecto. Aquela mãe decidiu de forma racional, porque Deus nos deu a razão, e na verdade eu vejo, quando você lê Gênesis 1:26, e Deus fala, façamos o homem conforme a nossa imagem, domine ele sobre os animais, e você continua a leitura, você percebe que há uma distinção entre homem e animal, e essa distinção predomina entre o animal e a erva, que também tem vida, que são as plantas que nós podemos comer, e o animal e o homem. Na Bíblia diz que o animal e o homem, eles têm o fôlego de vida, que é você respirar e ter esse fôlego de vida, é como se fosse o nosso espírito, é mais ou menos isso.
É você, e essa palavra que ele usa para o fôlego de vida, ela não é usada quando ela está se referindo às ervas. E aí ele diz que ele dá ao homem e ao animal, que tem o fôlego de vida, a possibilidade de comer os vegetais. E isso está em Gênesis 1, versículo 30 e 31. Ele diz: estou dando ao homem e aos animais os alimentos, a erva que há na terra. Ali há já uma distinção entre homem e animal para com as plantas. E na sequência ele fala: e façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ele não diz que fará o homem e os animais. Portanto, aqui há uma segunda distinção, agora do homem para com o animal. E essa distinção, quando a gente observa qual a diferença principal entre nós e os animais. Eu até vi um documentário que estava retratando um local onde teve uma tragédia, e eles tinham que matar os animais, porque se não matasse os animais poderiam contagiar com doença. Isso aconteceu há muitos anos atrás. E eles, ao matar os animais, no filme, lá no episódio que retrata essa história, eles contam assim: o rapaz chega e fala: olha, quando você for matar os cachorrinhos, os animais, chama ele, porque ele vai vir igual um bobo alegre atrás de você. A hora que ele vier todo feliz, você dá um tiro nele. Não deixa ele sofrer, mas a gente tem que matar eles. E naquilo eu pensei imediatamente: aqui está uma grande distinção. Por mais que alguém queira dizer: mas animal tem sentimento, tudo, um ser humano jamais ia fazer isso. Vendo alguém armado ali com uma arma te chamando e não tem mais ninguém do teu lado, você ia cascar fora, você ia longe. A distinção que há entre nós, os animais, é a nossa racionalidade, é o saber que sabemos. Eu sei que sei, é isso que nós temos de diferente. E isso está intimamente relacionado à razão, à lógica, ao raciocínio lógico que Deus nos deu. Portanto, com base nisso é que eu creio que essa capacidade racional que nós temos, ela não pode querer ir acima de Deus, porque nós somos frutos do pecado e estamos limitados pelas nossas fraquezas e dificuldades, mas ela mostra uma característica de Deus em nós, e é por isso que nós podemos raciocinar. É, portanto, por essa razão que 1 Pedro 3,15 diz: portanto, estejais preparado para responder a qualquer que pedir a razão da esperança que há em vós. Então nós temos que saber responder racionalmente, de uma forma razoável, a razão da esperança que há em nós. Por isso, não há nenhum problema e nenhum erro em eu entender a palavra de Deus de uma forma clara no meu intelecto. E foi nessa decisão do intelecto que eu tomei naquele momento em que eu decidi inverter o quadro que eu estava vivendo. E é nessa decisão do intelecto que em João 16:33 nós vimos que Jesus fala: tenha bom ânimo. É uma decisão que vem da nossa razão. Você aprende como construir na rocha, tendo bom ânimo, e agora você decide ter. Foi essa decisão intelectual que aquela mãe tomou, e não exige muita técnica, é um conhecimento que aquela mãe tomou de não aceitar algo que é negativo. Um conselho que eu te dou, que você pode tomar hoje, é: rejeite todas as palavras negativas do teu dia. Eu sou muito suspeito para falar, mas tenta fazer mais ou menos igual eu vejo no exemplo da minha mãe. Não falar que você não pode. Eu nunca ouvi minha mãe falando para ninguém, e isso tem um impacto nos filhos também. A mãe, quando está perto do filho: esse meu filho é muito bagunceiro, meu filho é muito isso. Eu nunca ouvi minha mãe falando isso. Ao contrário, quando a gente às vezes mostrava: mãe, meu irmão X ou tal fez isso, ele é assim. Não, ele não é assim, não é. Ela nunca aceitou isso. Muitas vezes até não parecia muito coerente, mas é a fé sendo desenvolvida, e aquilo transporta para as próximas gerações. Então nunca chega perto de alguém e teu filho ainda está ouvindo, e não só por ele estar ouvindo, mas porque quando você fala, as palavras nossas são como a pena de um destro escritor. Isso está em Salmos 45:1. Então quando você fala, você registra. Não crie mais esses registros negativos, tire isso do seu vocabulário. Meu filho é bagunceiro, meu filho eu não consigo lidar com ele, eu não sei como resolver. Você só planta em você a falta de ânimo, então você não cumpre João 16:33, tenha bom ânimo, e você ainda estimula um comportamento negativo. Você pode dizer o contrário, que é o que aquela mãe fez, e isso é uma decisão da nossa vontade, a gente escolhe. Olha o que diz em Filipenses capítulo 3, versículo 8, a respeito da possibilidade de nós termos esperança. Lembra que nós temos que focar em Cristo. Nós vamos ter dificuldades, não olhar para o passado, ter a paz interna nele, decidindo ter bom ânimo. Olha o que o apóstolo Paulo diz a respeito do assunto, sabendo das aflições que ele iria viver. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Então ele já reconhece que ele sofreu por causa de Jesus Cristo.
Nós teremos aflição, mas tem de bom ânimo. Olha agora o ânimo que o apóstolo Paulo tem. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo. Então tudo que eu perdi na vida em prol e em favor de Cristo, ainda que seja pai, mãe, filho, campo, irmãos, família, eu tenho em prol de Cristo, porque eu tenho algo maior, é o prêmio da soberana vocação. Vamos continuar no versículo 10. Versículo 9, né? E ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Versículo 10. Quero conhecer Cristo. Agora o apóstolo Paulo, se você ver desse versículo 8, que nós vamos ver até o ponto em que nós vamos parar, ele está dizendo assim, eu perdi muito nessa vida em favor de Cristo. Não sofro por causa disso, porque eu tenho uma esperança maior, que é morar com Jesus Cristo e ter a vida eterna. Então ele olha a vida eterna como alvo dele, ainda que ele reconheça que ele vivendo aqui na terra vai viver uma vida de esperança. Olha só, quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. Aqui ele está querendo dizer assim, eu quero morrer para o céu. É isso que ele está falando, versículo 11. Para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Versículo 12. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado. Agora o apóstolo Paulo está falando, não que eu sou o bonzão e estou indo para o céu e sou santo e perfeito aqui na terra, mas prossigo para alcançá-lo. E esse é o nosso desafio, é nós prosseguirmos para alcançar, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Então nós estamos na terra, sabendo que não somos perfeitos, que sofremos por Cristo, mas temos a esperança da vida eterna, e enquanto estamos aqui, prosseguimos para alcançar essa esperança eterna que está em Cristo. Versículo seguinte, versículo 13. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço. Olha agora, outro conselho para nós. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Em Isaías 43:18 diz, não lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Não quer dizer que você retira da memória, mas que você não as considera mais para suas novas decisões. Que o mal que aconteceu antes já não tem poder na sua vida. Porque você toma uma decisão de rejeitar uma crise fantasiosa. Eu fui abusado. 50% é o verdadeiro abuso, é o sofrimento, mas você não vai tornar aquilo tão grande a ponto de tirar o teu ânimo. Eu perdi o meu pai, eu perdi minha família, eu perdi tudo que eu tinha. É verdadeiro essa parte, mas eu não quero que 50% a mais seja adicionado de crise, que não existe. Porque agora eu me esqueço do que para trás ficou. Veja que isso é uma capacidade que nós temos através da decisão da nossa vontade. Avançando para as que estão adiante. E agora eu olho para o que está para frente. Então a gente para, esquece o que ficou para trás e fala, Deus, agora eu quero tudo que tem de bom aqui na minha vida. Versículo 14, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. E mais ainda, sabendo que a gente tem a vida eterna. Por isso que Paulo diz isso. Versículo 15. Todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma, e se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Versículo 16, ali ele está falando dos falsos ensinadores que tinham na época. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Bota ali no 16. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. É você pegar Jesus Cristo que está na tua vida, abraçar Ele e falar, eu esqueço todos os sofrimentos, as dificuldades, as aflições. Não que eu esqueço de modo que elas não entram mais na minha mente, mas agora elas não têm mais poder sobre as minhas decisões. Eu não as considero para as novas decisões que eu vou tomar, porque agora eu tenho bom ânimo. Eu tomei essa decisão. Mas e como que eu faço se eu estou com a dificuldade X e ainda não sei lidar com ela? Aí você chama o mecânico correto, aquele que sabe consertar. Aí você pede ajuda para as pessoas que conhecem da área que você precisa de ajuda. Você compra um livro, cuidado até com o livro. Quando você lê um livro, isso é algo que eu queria deixar que você prestasse bastante atenção. O livro ele foi escrito, ele foi publicado, qualquer livro, pelo menos a maioria, né, por uma editora. Ele foi impresso, ele tem capa, e ainda mais quando ele tem uma capa mais bonita, ele traz um aspecto de autoridade. Então, por mais que tenha um monte de baboseira ali dentro do livro, como ele foi escrito por um autor, aí tem mais um prefácio, aí alguém falou que é um espetáculo o livro, aí mais um famoso escreve lá atrás, e tudo foi organizado, e foi revisado, e o português está correto, e você
recebe aquilo com autoridade, ainda que você não queira. Então esse livro ele tem um poder de ditar muitos comportamentos para você. Por isso que aquilo que você lê é muito decisivo nas condutas que você adota. Eu conheço uma pessoa que infelizmente ela adota uma postura, claro que eu não vou falar isso para ela, mas eu sei que ela adota essa postura, até porque ela compartilhou comigo uma vez. E é uma postura que ela tem dificuldade de retirar, porque ela leu essa postura em 4 livros mais ou menos. E aquilo ela foi levando e ela acreditou, ela recebeu aquilo. E por mais que hoje ela diga, não, aquilo não é bom, aquilo entrou. Então nós temos que tomar cuidado com que tipo de livros que nós vamos ler. Quando nós assistimos um filme, ele tem um poder fascinante de trabalhar no aspecto emocional, na área visual da nossa mente, que é o lado direito do nosso cérebro. Você memoriza muito melhor as coisas quando você vê elas. Então se você vê uma historinha, imagina que você está assistindo um desenho de 2 minutos com seu filho, de um ursinho correndo para lá e vindo para cá e cai de uma árvore. Você consegue, se você assistir esse vidinho 2, 3 vezes, você lembra de quase ele inteiro, porque ele foi para a sua parte visual. Se você quer, uma das técnicas de memorização de palavras é você converter elas em uma história. Então você converte as palavras em uma história e você grava as palavras rapidamente, porque você trabalha com o visual. E o filme fica 2 horas na sua frente apenas no visual. Então ele tem um poder incrível para tornar aquilo realidade para sua mente. Por mais que você consiga fazer a distinção de informação, ordenança e sugestão, dizer isso não é verdade, aquilo entrou dentro de você. Por isso em Salmo 101, 3 em diante diz: não colocarei coisa má diante dos meus olhos. Portanto, se eu quero aprimorar a minha vida, eu preciso ter a paz em Jesus Cristo. Decidir ter bom ânimo é uma decisão que eu tomo. A partir desse momento, focar naquilo que eu já alcancei em Cristo, que eu já conheço de Cristo, Filipenses 3,16, esquecendo das coisas que para trás ficam e prosseguindo para o alvo da soberana vocação, daquilo que Deus tem para a minha vida de maior e de melhor, sabendo que eu vou alcançar a vida eterna. Para isso, eu preciso conhecer aspectos que estão sendo falhos e aonde eu não estou acertando. Como você faz para saber aonde você não está acertando? É fácil, é só ver aonde você está com mais desespero e dificuldade. Provérbios 13:18 diz que quando você não ouve uma instrução, pobreza e vergonha vêm até você. Então você está com um problema na área financeira, na área emocional, na área espiritual, com depressão, ou com um filho, ou na criação do filho, ou no casamento, ou como lidar com o marido, como lidar com a esposa, como lidar com o patrão, com o funcionário, seja o que for. Você vai procurar conselho nessa área, em bons livros, bons mestres, bons mentores e bons guias. Olha o que diz em Hebreus, para a gente encerrar, capítulo 10, versículo 32. Olha que interessante, 10, 32. Nós vimos agora que em Isaías 43:18 diz: não lembreis das coisas passadas. Vimos em Filipenses 3, esquecendo das coisas para trás, fica o prossigo para o alvo. E agora olha o que possivelmente até o apóstolo Paulo escreveu: lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Paulo está dizendo aqui, e é algo fantástico essa colocação, porque nos prova que quando diz para não lembrar das coisas passadas, ele não está dizendo que vai sumir da sua memória, mas aqui ele traz esclarecimento. Quando nós formos lembrar de qualquer dificuldade que você tenha vivido, você não deve levá-la em conta e lembrar dela considerando-a para as novas decisões, mas lembrando-a como um símbolo de vitória e de sucesso, que é o que Davi fez quando ele matou o urso e quando ele matou Golias. Quando ele matou o urso e ele matou o leão, ele olha para Golias, ele olha para Saul e fala: não, eu já matei um urso, eu já matei Golias, eu já matei um leão, eu já tive uma dificuldade, me lembrei de um problema que eu tive, que eu enfrentei e superei, e agora eu vou matar esse Golias também. É nesse aspecto que você visualiza as dificuldades, as aflições que você já teve, porque assim você tem bom ânimo. Lembrem-se dos primeiros dias depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Na versão Almeida Revista Atualizada, lembrai-vos dos dias passados em que depois de seres iluminados suportasse grande combate e aflições. Aí ele vem e relata algumas delas: não somente vos compadeceis, como estavam em prisões e em dificuldades. Então é nós olharmos para isso como um símbolo de vitória, como um símbolo: olha, eu passei por aquilo, mas eu passei e eu matei o leão, eu matei o urso, e agora eu vou matar o Golias. Eu já passei coisas piores, eu já passei momentos difíceis, e nem por isso eu vou perder as esperanças. Eu tenho bom ânimo. Eu não compro palavras mentirosas, e 50% das crises fantasiosas que eu criei,
eu repreendo da minha vida e elas não prevalecerão. Nós repreendemos toda crise fantasiosa que existe na nossa vida, no poder do nome de Jesus, porque é Ele que abre a nossa visão, assim como foi com Eliseu e o servo. Eu quero que a minha vista seja aberta, e tudo que não é verdadeiro, que passa à minha mente, que seja eliminado. E isso vem da decisão que eu tomo. Portanto, procure aconselhamento, procure pessoas que podem te ajudar e aconselhar na área que você precisa. Se você tem um problema com um problema mecânico no seu carro, você vai chamar um mecânico bom. Não tenta se aventurar em fazer sozinho aquilo que você não conhece e não sabe. Porque pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis. Você só sabe aquilo que você aprendeu e que te foi ensinado. Vamos nos colocar de pé? Ter bom ânimo é um mandamento. Nós podemos ter. É uma decisão que você toma. A partir do momento que você usar esse princípio do poder das nossas decisões, você vai perceber que se você tinha dificuldade para tirar a carteira, vai facilitar. Você vai remover. Se você tinha dificuldade para conversar, você vai remover essa dificuldade. Se você tinha dificuldade para ler, você vai remover essa dificuldade. Se você tinha dificuldade para se socializar, você vai remover essa dificuldade. Então você não acredita na mentira que foi contada, como a mãe de Thomas Edison não acreditou. Senhor, estamos aqui nesta noite na Tua presença, declaramos uma unção de ânimo, uma unção de força, de vitória e de esperança na vida de cada um de nós, a maior esperança sendo a vida eterna, que nós temos no Senhor Jesus Cristo, e de tal modo pedimos ela, ó Deus, para que possamos enfrentar os obstáculos da vida, por mais que com aflições, mas cheios de paz, por mais que com dificuldade, mas dentro da Tua vontade, por mais que sofrendo, mas obedecendo e seguindo os Teus preceitos e os Teus mandamentos, para que possamos ser salvos e experimentar a ressurreição de Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um dos que ouviram essa mensagem. Peço ao Senhor que nos ajude a servirmos ao Senhor cada dia mais e nos dê sabedoria para prudentemente discernirmos entre o bem e o mal. Pois como poderemos conduzir esta nossa vida, ó Deus, sem a Tua sabedoria dentro e habitando em nossos corações? Eu declaro isso em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, Deus abençoe.